CBN, Café com Política. 10h42, estamos em contato com o Bruno Silva. Muito bom dia, Bruno. A gente tem uma sessão hoje até bem movimentada, né? Uma pauta cheia, recheada, de 10 pontos nessa pauta, né? 10 tópicos. Algumas homenagens, né? Honrarias, mas algumas propostas também. Acho que a que chama mais atenção, e a própria Câmara destacou no site dela, é essa votação em definitivo de um projeto que determina 3 minutos como tempo máximo de espera para atendimentos nos call centers das empresas públicas municipais. Essa é a principal proposta, ou o que mais você destaca hoje, Bruno? Bom dia. Muito bom dia, Guilherme, Carol e todo mundo que está curtindo o CBN Campinas. Pois é, Guilherme, hoje a sessão movimentada, viu? Tem as já tradicionais honrarias, como você muito bem disse também, que sempre compõe ali a sessão, faz parte também da produção dos vereadores, mas além desse projeto, que particularmente acho bem interessante, porque cá entre nós, né, queridos ouvintes, se tem coisa que torra mais a nossa paciência do que ficar horas pendurado no telefone para resolver um problema, que às vezes em poucos minutos pode ser resolvido, então se você formaliza isso na forma de um projeto, prevê inclusive possíveis punições, caso a pessoa não tenha um atendimento de excelência, eu penso que é razoável dentre essas medidas o que traria de impacto, que eu acho que é o que pode gerar ali mais discussão, viu, Guilherme, Carol? É a questão de manter ali as gravações por um prazo de 6 meses, então todas as empresas em tese teriam que fazer um investimento também em tecnologia da informação, comportar tudo isso, ter ali os funcionários treinados para poder atender no momento. Só que quem ia auditar isso, né? Esse é que é o problema, né? Quem que vai fiscalizar isso também, né? Porque a questão não é só criar a norma, mas é saber quem de fato vai fiscalizar. Que os vereadores fiquem de olho também, porque se estão criando um dispositivo legislativo novo, ou seja, uma norma nova, que eles também fiquem de olho. Agora, tem um outro projeto aqui, viu, Guilherme e Carol, que eu acho interessante também, que é o seguinte, tá? É um projeto ali do Igor Diego que fala, na verdade, sobre a questão de tornar mais clara as informações sobre emendas individuais impositivas. Só para que o ouvinte possa compreender, essas emendas é o seguinte, já faz um certo tempo que o Poder Legislativo ele não só participa do processo de elaboração orçamentária do ponto de vista de chancelar, ou seja, de aprovar aquilo que vem por parte do Executivo. Se tornou muito comum, a partir do que aconteceu no Congresso Nacional das Emendas Impositivas, que muitas câmaras municipais também aprovassem dispositivos semelhantes nos legislativos. É o caso de Campinas, é o caso de outras tantas cidades, só para a gente ficar aqui no interior do estado de São Paulo. E aí, o que o vereador está cobrando? Diante de tudo aquilo que a gente verificou no cenário nacional, de recursos que por vezes não tem muita transparência para onde vai, de onde saiu, no que está sendo aplicado, a ideia dele é criar um projeto de lei que tenha essa obrigatoriedade de tornar essas emendas de fácil compreensão por parte do cidadão que vai fazer essa fiscalização e que fique ali disponível também essas informações para que a gente possa fazer o acompanhamento dela. Particularmente, mais uma vez, todos os projetos que envolvam transparência na minha leitura, viu, Guilherme? Eu acho que eles são mais do que necessidade, eles são uma obrigação por parte do Poder Legislativo, porque o cidadão comum não tem também, vamos dizer assim, o dever de saber sobre todas as questões técnicas, mas ele pode e deve acompanhar para saber de onde estão saindo os recursos e onde eles serão investidos. Então, acho que é um projeto interessante, sim. Falando de recursos, tem 2 aqui sobre fundos, mas é interessante que, aliás, pontuando exatamente isso que você está falando, Bruno, o vereador vai lá, cria o projeto, depois acaba vetando. Esse caso aqui do projeto de lei sobre o Fundo de Segurança Pública, ele já mostra que tem um termo de ajustamento de conduta que já existem em alguns casos, ou no âmbito municipal, estadual ou federal, mas aí cria-se um fundo, depois vê-se que na verdade não pode, porque já tem valores destinados com finalidade específica. Fica super confuso isso, logicamente, para quem não acompanha o dia a dia da Câmara. Agora, tem um outro falando do fundo do Conselho de Entorpecentes, que se você for ver, o tema é muito importante, muito interessante, o assunto realmente merece ali um olhar e, teoricamente, o parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável, está dizendo o seguinte, vamos adequar a lei aí, alterar alguns fundamentos para dar o quê? Agilidade nesse caso, para concretizar os projetos. Agora, lá no papel, é como se diz, papel aceita tudo, fica bem bonito, né? Quando se escreve assim. A gente tem que ver se na prática está funcionando.
Ô, Carol, você sabe que você chamou atenção para um ponto que eu acho que serve até para os cidadãos pensarem junto com a gente, né? As pessoas, às vezes, elas acompanham o trabalho do vereador, cobram ele, porque é uma figura que está bem mais próxima, né? Passa nos bairros, está sempre circulando na galera, vai na festa, logo começa a festa junina, né? Quermesse, a galera está sempre circulando por lá. E aí o que acontece? As pessoas ficam cobrando eles de fazer as coisas dentro da lógica da baciada. Né? Ou seja, eu fui lá, eu fiz 50 leis. Tá, mas das 50 leis, quantas têm algum tipo de efetividade e têm impacto no cotidiano, na vida das pessoas? Eu acho que esse é que é o ponto. A questão do legislativo é a gente criar um olhar importante sobre ele, porque todos os assuntos do município passam ali. Desde R$1 que é investido por parte da prefeitura, até a execução das obras, os recursos que vão para a educação, para a saúde, etc. Então, o que eu penso particularmente? Eu penso que mais do que a gente ficar cobrando criação de lei em cima de lei, é ver se a parte da fiscalização daquelas que já existe é bem executada por parte dos vereadores. Porque tem muitos que querem criar projetos para chamar depois o filho de seu e esquece que a parte mais importante do legislativo são os recursos que já estão em andamento, são os projetos e investimentos que já estão em andamento. Mas essa atividade, às vezes o cidadão não valoriza tanto. Por quê? Porque ele quer justamente chamar atenção para aquilo que fez e se esquece que mais importante de tudo é fiscalizar aquilo que já foi feito ou que está aí em encaminhamento, né? Então o vereador ele tem que ter uma função muito forte no sentido de fiscalizar, porque senão cria norma, que é o que você disse, Carol, tá no papel, mas a efetividade dela é zero, não serve para nada, só tem ali um projeto a mais e os vereadores vão dizer que são deles. É igual o antigo rouba mais faz. Não dá mais para aceitar, né? Não dá mais para ser nessa base da lógica, não. Então pensa assim, condições. Tudo que trouxer transparência, efetividade, tiver mais clareza, envolver fiscalização, eu acho que é por aí que tem que caminhar o legislativo, viu, Carol? Tá certo. Bruno, muito obrigada. Começamos bem a semana aí tomando esse cafezinho. Amanhã, né, Guilherme? A gente retorna aqui com o Café com Política. Exatamente. Até amanhã, Bruno. Até amanhã, Gui, Carol, todos os nossos queridos ouvintes. Amanhã a gente repercute. Vamos ver o que vai rolar na sessão da Câmara de hoje. Teremos alguma surpresa. Um abraço. Estamos de olho. Rádio Cultura de Campinas Limitada. ZY